Tânia Leal é conselheira nas APTS e na ESCCS, possui mais de 30 anos de experiência em tecnologia da informação, processos e negócios, tendo atuado como diretora, VP, CEO, empresária em uma carreira internacional. Apaixonada por inovação, diversidade, equidade e inclusão, Tânia promove a inclusão de gênero, raças, geração e PCD na TI em cargos de liderança. Speaker e professora em pós-graduação. Ela lidera projetos usando dados e tecnologias emergentes como inteligência artificial e ciência de dados. Ela é formada em Física, Matemática e Tecnologia pela PUC São Paulo, mestrado em Astrogeofísica pelo INPE, pós em Análise de Sistemas pela FAP e Gestão de Negócios pela Dallas University, Extensão e Planejamento Estratégico pela Columbia em Nova York, Globalização da Economia em Berkeley, Transformação Digital Disruptiva em Cambridge. Fundadora do Instituto Da 23 e atualmente na presidência do Conselho, Tânia também é voluntária em várias iniciativas, como o MCIO, o Grupo Mulheres do Brasil, GMB, Comunidade Olhar do Futuro e palestrante em temas de inovação e tecnologia. Então, sem mais falar da minha parte, Tânia, a bola está com você. Por favor, seja bem-vinda. Nossa, obrigada. Às vezes a gente escuta e fala, nossa, eu fiz tudo isso, não achava que tinha feito tanto, né? Mas eu vou começar aqui falando de uma coisa. Eu vi uma pessoa entrando na sala e eu vou ter que falar dela, né? Eu sempre falo com o Edilson que eu tive mulheres como referências na minha carreira. E a gente tem uma das referências da minha vida que está aqui, que é a Lília Faria, que foi minha diretora no Banco Sudameris, né? Lília, obrigada. Uma das minhas referências. Vocês estão vendo a minha tela já? Pergunta de praxe, né? Comum. Então, tá bom. Então, a ideia hoje é falar um pouco sobre essa liderança feminina, diversidade, num momento onde a gente teve uma implosão ou explosão, sei lá o que que a gente pode chamar, na semana passada, com uma observação de um grande executivo, CEO e também conselheiro, falando, né, sobre CEOs, mulheres CEOs, né? E que depois tentou pedir desculpas, ainda falou que ele não queria era uma mulher esposa como CEO e causou um grande alvoroço dentro do mercado, né, brasileiro e mundial, porque isso saiu em mídias internacionais. E a gente encontra isso todos os dias, né? Então, e esse mês é um mês que está sendo muito atípico. Nós tivemos um evento onde um organizador apresentou um painel de mulheres como sendo o painel de mulheres que era para fofocar, né? E não para falar de coisas relevantes. A gente tem um CTO que está sendo desligado de uma das maiores empresas de software e anunciado nas mídias em todo o mundo que está sendo desligado por comportamento inadequado. Então, a gente percebe que existe algumas mudanças com relação à organização, olhar isso e o que acontece no mundo, mas, por outro lado, a gente nem enxerga que é um comportamento que persiste, né? A gente tem uma trajetória, uma estrada aí meio complicadinha para andar ainda. Então, falar disso aqui no ACT é super bom, porque quando a gente pensa no mundo, na humanidade, nós somos isso, né? Nós temos cores diferentes, religiões diferentes, idades diferentes, credos, enfim, uma série de coisas. Isso é o mundo. Então, a gente precisa olhar para todos os nossos parceiros, né, amigos, e enfim, todo mundo que está no mundo de uma forma igual. Enquanto a gente estiver fazendo diferenciação, vai ser muito difícil as coisas mudarem. E aí eu queria começar o nosso bate-papo trazendo um vídeo, né, que foi um teste que foi feito na Itália e com crianças negras e duas bonecas, uma negra e uma branca. Eu queria mostrar para vocês o que que acontece nesse teste. Quale bambola è bianca? Quale bambola è nera? Quale delle due è bella?
Questa Qual è quella bella? Qual è quella brutta? E qual è quella buona? Quale è cattiva? Qual è buona? lei, Perché è buona? perché ha gli occhi celesti, Quale è cattiva? Espelho é um bico. Perché è cattiva? perché è tutto nero, E qual è la bambola che ti somiglia di più? Finalzinho, perdeu. Acho que a Tânia caiu a linha dela aqui, gente. Eu acho que ela tá falando, Ela tá, mas tá mudo, sem né? som. Ela É. Sem som. né? Tudo bem, Tânia? Você está sem som para a gente aqui. Sim, é que eu estava. Entrou uma ligação aqui, aí eu, apesar de eu ter desligado tudo, entrou uma ligação. Então, deixa eu só voltar um pouquinho Tá bom, onde estava. Peço desculpas aqui. tranquilo. Creio que estava aqui. Quale è cattiva? Perché è cattiva? perché è tutto nero, E qual è la bambola che ti somiglia di più? Quale bambola è nera? mi ha offeso, tu, perché mi hai chiamato nero, Perché ti offendi? mi offendi perché altri bambini mi hanno offeso con cattiveria, No, io non ho usato nessuna cattiveria. quello sto mi sta guardando storto. Bom, eu trouxe esse vídeo porque ele gera um impacto enorme na gente, né, quando a gente assiste. Porque quando a gente imagina que o próprio negro, né, são crianças, né, eles se veem dentro de uma condição não boa, como é que a gente pode mudar, né, o futuro dessas crianças, né? E a gente está falando de um teste que foi criado há 40 anos atrás, que foi feito recentemente e que depois a gente vai ver que continua sendo refeito e a coisa continua complicada. E aí eu quis trazer outros tipos de informações. Por exemplo, em 2016, a Microsoft montou essa inteligência artificial chamada Tai e colocou ativa dentro do Twitter. E ela precisou ser tirada, sair do ar em menos de 24 horas, porque essa inteligência artificial, e aí quando a gente fala de inteligência artificial, eu tinha que trazer isso porque esse é o meu mundo, né? Ela é criada por homens, né? E se nós, como homens, e todos os documentos que existem no mundo, traz uma série de preconceitos, uma série de situações não boas, essas inteligências artificiais vão reproduzir essas informações que são ruins, né? Então, a TAI, em menos de 24 horas, ela teve problema e deu respostas ruins, né, dentro do Twitter, com relação a mulheres, né, com relação às pessoas de outras cores, de outras raças, com relação ao Holocausto,
né, enaltecendo o Holocausto e colocando Hitler como sendo uma pessoa maravilhosa. Então, nesse contexto, a ferramenta precisou sair do ar. Aí eu deixei o link aqui, acho que vocês vão compartilhar depois, para que vocês possam ler o que aconteceu com essa inteligência artificial. E aí eu fiz uma pesquisa semana passada, até conversando com o próprio pessoal do ACT, para mostrar como é que está funcionando as ferramentas que as pessoas usam, né? O ChatGPT e o Copilot. Então, eu fiz uma pergunta para o ChatGPT, pedindo para ele criar uma imagem que demonstre uma mulher linda, né? E aí ele pediu para descrever essa mulher melhor, tal. Eu fiquei toda feliz, porque das últimas vezes ele sempre trazia uma mulher, tal. Eu falei, pô, que bom, né? Tá começando a ser mais inteligente. Deixa eu brincar um pouco mais com a pergunta. A mesma pergunta, passeando em uma cidade. Aí ele já me trouxe uma resposta. Uma resposta é uma mulher branca, elegante, magra, com cabelo comprido, olhos bonitos, perfeita, né? Que é o que a gente tem dentro de padrão da sociedade. A mesma pergunta, perguntando de um homem, trouxe um homem atlético, né? Até dá para ver as curvinhas ali do tanquinho da barriga, claro, né? Bronzeado, também bem vestido. E até a cidade, o lugar que ele está passeando, se a gente olhar, é um lugar da cidade que também deve ser um lugar aparentemente de uma posição ou de situações onde tem um pessoal com poder aquisitivo maior. Então, é isso que o ChatGPT traz como resposta, ou seja, isso são vieses que ele tem dentro dele, que é baseado em cima do que a gente tem dentro da sociedade. Já no Copilot, eu tentei de todas as formas possíveis que vocês possam imaginar, assim, de repente eu vou encontrar uma que eu vou vazar, eu tenho certeza, mas não consegui vazar, veio sempre a resposta, numa imagem pode ser criada. Então, isso já me deixou um pouco mais contente, porque existe aqui um crivo maior, né, do que no ChatGPT. Mas, por outro lado, essa aqui é uma ferramenta paga. O que é público? É o ChatGPT. Então, é isso que a gente está deixando na mão das crianças, dos adolescentes, dos jovens e das pessoas dentro das organizações trabalhando com essa ferramenta que dá esse tipo de resposta. Hoje, quando a gente fala de diversidade, é muito mais do que eu coloquei aqui, mas eu queria me fixar naquilo que eu entendo que é o mais importante, o mais urgente para a gente efetivamente tratar, que é raça, gênero, idade e PCD. E a diversidade hoje em dia, sempre foi, mas, enfim, não reconhecida em muitos lugares do mundo, ela é vital para a força de trabalho das organizações, né? A gente tem muita empresa, a gente tem muitas vagas, muitas necessidades. Quando a gente fala em tecnologia, a gente tem por volta de 209 mil vagas só no Brasil não preenchidas, e a gente tem, saindo das faculdades, 46 mil pessoas. Então, a diversidade, ela se faz importante pela própria necessidade do mercado. E aí, para basear a nossa conversa, eu trouxe algumas pesquisas, né? A PwC tem uma pesquisa mundial, né? Ela é global, intersetorial, e ela é perene, ela fica aberta o tempo inteiro, onde você vai fazendo, entrando nesse link, né, dessa pesquisa global, onde as pessoas e as empresas vão respondendo, elas recebem um diagnóstico, né, de como ela está em relação à diversidade, e ao mesmo tempo esses dados vão compor relatórios que ela solta todo no início de ano, até março, abril do ano seguinte, ela emite esse relatório. Então, o que eu estou trazendo aqui é um pouco do relatório de 2023, que foi emitido aqui no início de março desse ano. Mas antes disso, eu quero colocar a mesma pesquisa que foi feita com as pessoas negras, com as crianças brancas, né, e de raça diferente, com as crianças brancas, eu queria que vocês percebessem o que acontece com relação a isso, tá? Depois só me confirme se está com o som compartilhado. Vocês estão ouvindo? Obrigada. Qual é a boneca branca? Essa. Essa. Qual é a boneca negra? Essa aqui. Negra. Qual das duas bonecas você acha mais bonita? Tem uma que ela fica sem chinelo. Essa. Claro que é essa. E por que você acha ela mais bonita? Só por causa do cabelo. A cor dela é mais bonita. Qual boneca você acha feia? Essa.
Mas eu achei esses daqui feio. Qual boneca pra você é a mais legal? Essa. Aquela. E qual boneca você acha que é má? Essa aqui por causa do cabelo da pele, do olho. Tem cabelo bagunçado, não gosto muito da cor dela. O que te incomoda na cor dela? A cor eu não gosto muito. Que eu não gosto também da minha cor. Que é a mesma cor dela. Você não gosta da sua cor? Por quê? Porque eu não gosto muito de negro. E pra você, qual das duas bonecas é boa? Essa. Por que ela é boa? Ela tem cabelo bonitinho, ela tem pele mais clarinha. O cabelo, o vestidinho das duas. E a cor de pele, né? Qual das duas bonecas você acha que se parece mais com você? Aquela. Essa. Diz pra mim, qual boneca que se parece mais com você? Essa daqui. Você. Essa aqui. Enfim, a gente vive num contexto, né? Então a gente viu na Itália, a gente viu no Brasil, viu as próprias crianças se identificando com o negro, né? E a dificuldade de lidar com isso, né? De falar sobre isso e atribuir a si mesmo coisas que não são boas, né? Porque são crianças. Aí a Price trouxe essas informações todas para a gente vai olhar aqui um pouquinho isso, tanto com a PwC como a da GUP, uma pesquisa da GUP, que também está aqui junto. E nessa pesquisa da PwC, mostram informações super relevantes, né? Como que as empresas se enxergam, né, trabalhando com a diversidade, com programas de diversidade. E existe um antagonismo. Enquanto os líderes enxergam que estão fazendo alguma coisa, né, 28% dos líderes, e essa pesquisa foi feita com 4 grupos específicos, né, dentro de personas específicas, o líder, pessoa de RH, a pessoa que é responsável pelo programa de diversidade e os colaboradores, que são as pessoas que são mais afetadas, 28% dos líderes acham que existem programas que estão sendo feitos e que as empresas estão indo bem, né? As pessoas que são responsáveis por esse assunto dentro das empresas, às vezes está dentro de RH, às vezes está separado, então eles fizeram a contagem separada, 19% acha que, né, está ali trabalhando, e os profissionais de RH também, 18%. Só que a percepção dos funcionários, que é o público-alvo, é muito diferente. 15% entende que existe alguma ação dentro das organizações com relação à diversidade. Então, os programas que existem ou que não existem, ou falas que existem, elas não são efetivas, né? As pessoas não reconhecem como tendo acontecendo. A McKinsey 2023 trouxe um relatório, né, que ela solta todos os anos também, que é muito interessante, que fala da diversidade nas lideranças e o desempenho das empresas, e com relação ao impacto social e ambiental. E a diversidade da liderança traz um dado super relevante. Quando você tem liderança e conselhos diversos, o retorno financeiro ele é superior do que um conselho ou uma liderança puramente masculina. Os conselhos, né, eles têm mostrado o impacto financeiro com o aumento da representatividade de mulheres, e eles têm reparado isso nos últimos 3 anos, né, essas 3 medidas, essa pesquisa é bem antiga, aqui está mostrando só de 2018 para frente, é bianual, e assim, isso é importante, né? Então, a representatividade de mulheres dentro das empresas, dentro dos conselhos, aumentou e o resultado financeiro dessas empresas mostraram o impacto melhor do que o que tinha antes, né? Em 2023, foi a primeira vez que apareceu a representatividade ética dentro de conselho, gerando impacto nos resultados dessa empresa. E a outra coisa que é bem interessante, a diversidade no conselho, né, ou na equipe executiva, ou na liderança, mostra programas efetivos que geram algum resultado no impacto social e ambiental. Então, para a organização, isso é importante. Se a gente pensar aqui no mundo feminino em conselhos, né, que é o que a gente tem falado aqui bastante, o mundo inteiro mostra, ó, as mulheres avançaram no que diz respeito
a representatividade dentro dos conselhos das organizações. Aqui no Brasil, hoje, está em torno de 25,3%, né? E na América Latina, os países que têm maior predominância feminina ou tiveram um salto maior com relação a mulheres no conselho é a Colômbia, o Panamá e o Chile. E o Brasil, esses 25,3% que a gente está feliz da vida porque cresceu, é o pior destaque na América Latina, ainda é o número menor. E aí entra mais um detalhe, quando a gente olha esses 25,3%, 33,6% deles é composto por mulheres com mais de 60 anos, né? 27,23% e 37,3% com mulheres entre 51 a 60 anos, e somente 7,2% com mulheres entre 41 e 50. Então, além de ser pouco, ele está bem concentrado, né, no mulheres entre 51 e 60 anos ou com mais de 60 anos, tá? Uma outra coisa que eu trouxe dessa pesquisa da GUP é da empregabilidade. Como está a empregabilidade quando a gente olha a diversidade aqui no Brasil, né? O panorama brasileiro, isso é importante colocar. E aqui está falando de empregabilidade de 2024, é um relatório que saiu também no início do ano, mostrando o 2023, que a pesquisa foi entre setembro de 2022 e agosto de 2023, dizendo a tendência e o panorama para 2024. Aqui algumas informações com relação à pesquisa, né? Então, a pesquisa foi feita no Brasil todo, para poder ter um resultado que tivesse representatividade mesmo, quando a gente estivesse falando desse assunto, né? Posições, né? Então, em várias regiões do país e em várias posições dentro das empresas, tá? Tem o link aqui embaixo, que é importante. Eu tenho mais informações do Diese que eu vou mostrar. A gente fez uma junção da GUP com a Diese para mostrar para vocês. E dá para ler um relatório. Os relatórios são bem elaborados, com bastante conteúdos. O da PwC, ele tem de vários países, tem de cada região. Então, tem um específico para a América Latina com bastante informação também. Eu trouxe aqui o que é mais relevante para a nossa conversa. Então, quando a gente fala de gênero, né, pensando nos 5 pilares que eu comentei que ia trazer para vocês hoje, quando a gente fala em gênero, nas empresas, quando elas respondem o questionário de admissão, 99% das pessoas se reconhecem como feminino e masculino. 1% responde qualquer outra coisa. E esse qualquer outra coisa, né, é assim, menos de 65% deles se identifica como feminino, né, é menos tal, mas desse 1%, menos de 5% se reconhece como uma pessoa trans. O restante prefere, 95% das pessoas que responderam preferem o N, que eu prefiro não responder. E 5%, menos de 5%, se admite como trans. Então, até no momento de contratação das organizações, a gente tem um problema, um impacto, que a própria pessoa não se reconhece, assim como o negro, ele prefere o branco, prefere ser branco do que ser negro, né? Realmente, quando a gente fala de gêneros, os transexuais, homossexuais e todas as outras coisas, também preferem dizer que são masculino e feminino do que qualquer outro gênero, e hoje a gente reconhece gênero. Quando a gente responde uma pesquisa, a gente responde já gêneros, né? E elas têm normalmente as opções. E aí, o que é gênero que eu quis trazer para vocês, para a gente falar ou para pensar no assunto, né? Existem vários tipos de gênero. Então, eu tenho a identidade de gênero, que é aquilo que o cérebro, né, que você pensa. E aí é masculino e feminino. Não tem, é binário, homem ou mulher. Eu tenho orientação sexual, que é um gênero. O que é essa orientação sexual? É aquilo que eu sinto. Que tipo de pessoa me atrai? Né? O que eu tenho desejo no bissexual? Aí essa pessoa a gente diz que é bissexual, heterossexual ou homossexual. O sexo biológico, né, que a gente conhece masculino e feminino, mas existe o intersexual, que são pessoas que têm a junção dos dois sexos, né? A expressão de gênero, que é aquela onde você demonstra, o que você se demonstra que você é? E aí é homem, ou mulher, ou não binário, né? Compatível com a identidade de gênero lá em cima.
E aí eu trouxe, no caso de 17 de maio, é o Dia Internacional de Combate à Homofobia, Lesbofobia, Transfobia, porque a gente precisa falar disso também, né? E entender que as empresas têm que existir formas de absorver essas pessoas, porque elas estão aí no mercado, cada vez mais, cada vez assumindo mais. E aí eu quero contar o caso de uma grande empresa, de uma multinacional aqui no Brasil, para trazer quando ela abriu para outros gêneros, a contratação de outros gêneros na empresa, ela passou um ano educando as pessoas que trabalhavam dentro de casa. Porque se ela não fizesse a educação de quem trabalha dentro dessa empresa, elas não iam conseguir recepcionar essas pessoas da mesma forma que recepcionam os seus iguais, né? Ela criou banheiros específicos e mostrou que o trans homem vai usar o banheiro de homem, o trans mulher vai usar o banheiro de mulher. Então passou por um processo de educação muito bacana, é um case mundial, de uma grande multinacional e virou exemplo, que eu vou falar aqui no final um pouquinho de alguns exemplos que a gente tem no mundo, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Posso seguir? Então, trazendo para o mundo feminino, eu já falei ali dos conselhos, que com mulher no conselho a gente tem conseguido resultados mais significativos dentro das empresas, né? Ou seja, eu. Então, se Acho que tem algum telefone fechou, né? Quando a gente pensa em mulheres, propriamente dito, como estão as mulheres na inserção no mercado de trabalho aqui no Brasil? Existe uma coisa bacana que, pensando no grande mercado de trabalho brasileiro, já existe uma equiparidade muito próximo entre homens e mulheres. Então, a gente tem a mesma quantidade de mulheres com relação à quantidade de homens. Bem interessante. Porém, quando a gente olha a quantidade de mulheres que nós temos no Brasil, a força de trabalho de mulheres existentes, ela é igual a que não trabalha, a que ainda não está inserida no mercado de trabalho, né? Então, a gente tem 43,4 milhões de mulheres que a gente diz que são ocupadas, né, que estão fazendo alguma coisa, 4,4 milhões de mulheres que a gente fala que são desocupadas, e 1,9 milhão que é aquela que não está podendo trabalhar, está fora do mercado por algum motivo. E aí, quando a gente pensa, né, quais as condições para essa mulher poder estar indo para o mercado de trabalho e poder deixar os filhos bem assistidos numa creche e tudo mais, é muito complicado, porque, na verdade, 41,4% dessas mulheres não têm lugar para deixar uma creche para deixar o seu filho, que tem exatamente a correspondência da quantidade de mulheres que não trabalham. Então, se a gente tivesse condições no país de colocar essas mulheres para elas poderem poder deixar os seus filhos, né, entre vários fatores, mas esse é o principal fator, num lugar para poder ter uma condição melhor e poder ir para o mercado de trabalho, a gente teria mais mulheres trabalhando hoje em dia, tá? Isso é bem interessante. E aí eu trouxe valores de salários, porque quando a gente fala no salário comparando o masculino e o feminino, quando a gente está nas camadas mais operacionais das organizações, eles são, assim, próximos, mas o do homem ainda é maior. Mas quando chega num cargo de diretoria, a diferença, ela chega a ser muito grande. Então, numa diretoria, encontro mulher com salário de 7 mil e homens com salários de 11 mil reais, que também são diretorias de empresas, né, específicas aqui, que eles fizeram a pesquisa. Eu tenho uma amiga, há 3 semanas a gente estava conversando, ela fez uma mudança de trabalho recentemente e ela me ligou muito chateada porque ela falou assim, eu vim para substituir uma outra pessoa, né, que está se aposentando, e aí a primeira coisa que eu ouvi quando eu fui admitida pelo meu gestor é que eu entrei num programa de cotas, porque eles tinham que trazer mulheres para dentro de casa. A segunda coisa que eu descobri é que o meu salário é menor do que o da pessoa que saiu. E a terceira coisa que eu descobri é que o meu funcionário mais sênior, né, os meus 2 funcionários mais sêniores têm o mesmo salário que eu. Então, esse é o cenário que a gente encontra dentro do mercado de trabalho, né, essa coisa da diferença salarial com relação às mulheres. E aí, quando a gente pensa em raça, né, e aqui vale todas as etnias, né, tem uma coisa muito interessante quando você vai contratar as pessoas, 55,9% da população brasileira se autodeclara parda ou preta,
né? Porém, na hora que elas vão ser contratadas, 70% delas se autodeclara como branco e pardo. Tem alguma coisa errada nesse número, ele não bate, né? E aí, dessa quantidade de pessoas que são contratadas, simplesmente menos de 6% dessas pessoas ocupam cargos executivos. Então, aí as mulheres que são brancas, né, ocupam uma posição melhor do que os pretos e pardos. Por outro lado, quando a gente olha para a mulher negra e compara como homem negro, a gente enxerga a mesma coisa que eu coloquei lá atrás, até muito pior. Cargo de liderança para mulher negro é ínfimo, né? 0,5. Então, desses menos de 6% de cargos que a gente está falando, 0,5% deles é de mulheres negras. O resto, né, são dos homens negros. Então, a gente vê que apesar de termos leis de cotas, né, para funcionalismo público, para as empresas, para as universidades, a gente está muito longe de um processo que seja efetivamente igualitário quando a gente fala de raça. Vamos falar de geração, porque a gente tem um movimento aqui totalmente diferente, né? Com um mecanismo diferente. Porque cada vez mais a gente tem ficado mais velho, né? As mortes estão sendo com mais idade, né? Tem menos crianças nascendo porque as pessoas estão querendo menos filhos, né? E a nossa sociedade está tendo uma predominância mais para idoso. A tendência, né, quando a gente pensa em dados, é mais para idosos. E aí, como é que funciona o mercado de trabalho, né, para essa tendência? Essa pesquisa da Ernst Young, feita em 2022, né, com mais ou menos 200 empresas, mostrou que de 6 a 10% de pessoas com mais de 50 anos estão trabalhando nessas empresas. Então, nessas 200 empresas, entre 6 e 10% tem pessoas com mais de 50 anos. E o pior, né, nessas mesmas empresas, 78% delas entendem que existem barreiras para contratar a pessoa com mais idade. E aí isso está gerando um movimento mundial, né? Pensando no primeiro cenário, né, ali Brasil, que é Brasil e é mundo, está acontecendo no mundo, onde está tendo uma mudança no cenário das empresas, né? Então a gente está tendo pessoas com mais idade trabalhando, ganhando menos, não em cargos de liderança, mas está tendo, começou a ter. Os jovens querem ser, cada vez menos querem ser líderes, né? Eles não querem ser líderes, eles querem ver os filhos crescer, querem ter uma série de coisas que eles não viram com os pais deles. Então, quando a empresa reconhece um jovem com um potencial de liderança e com a possibilidade dele assumir cargos de liderança, ele promove essa pessoa e demite a pessoa com mais idade. Ao mesmo tempo, com a chegada do AI generativa, os idosos, as pessoas com mais experiência, vamos dizer assim, elas têm muito mais familiaridade e facilidade de lidar com a AI do que os mais jovens, por conta da linguagem. Porque a AI precisa de perguntas muito bem direcionadas, muito bem descritas, né? Que é o tal engenheiro de prompt, que vai ser uma profissão e já está sendo uma profissão super procurada. Então, nunca as pessoas com experiência tiveram tanta importância para as empresas como estão tendo agora. Então, existe um mercado que está em mudança, mas para cargos executivos, para lideranças, é praticamente nulo, né? É muito difícil. A gente vê poucas pessoas com mais de 50, com mais de 60, voltando para o mercado de trabalho num processo onde é desligado por algum motivo, tá? Alguma pergunta até aqui? Tranquilo? Então tá. Antes de eu passar para a próxima etapa, eu quero mostrar um vídeo para vocês, para a gente sentir o que acontece com relação aos PCDs. We decided to conduct an experiment and created 2 absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. Ну что, ты готова?
In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community, but the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Eu quis trazer filmes de crianças porque ver de adulto gera um impacto maior, né? Até porque no caso de PCD não tem, né? É uma exclusão total. E as crianças, a gente vê claramente o quanto até 5 anos a gente consegue fazer com que elas entendam isso que a gente está mostrando aqui. Gênero, raça, PCDs, idade, né? Eles respeitam as pessoas mais velhas. Então, existe uma série de coisas que a gente consegue pôr com as crianças, com os filhos e com os netos, e que depois de uma certa idade já não consegue mais, porque eles começam a assimilar o comportamento dos adultos. Então, a responsabilidade dos adultos com relação à sociedade do futuro, né, ela é enorme, é muito grande. E quando a gente pensa no PCD, aqui pensando no Brasil, 8,9% da população tem alguma deficiência, né, de 2 anos ou mais. Só que a gente tem em torno de 2 a 3% de contratações em cada região do país. É muito baixo. Tem poucas oportunidades, apesar de ter lei de cotas, estatuto específico para pessoa com deficiência. Elas têm dificuldade de ir para a escola, então não tem tantas escolas preparadas para receber essas pessoas, né? E os salários delas tendem a ser abaixo de outros profissionais. E quando a gente navega nessa linha do tempo que eu coloquei aqui, nessa linha de diversidade, onde eu tenho gênero, mulher, ou trans, enfim, vamos pensar na mulher, que é a liderança, né? Mulheres que sejam negras, né, de uma etnia não padrão, com mais de 50 anos e seja PCD, ela está totalmente fora do mercado de trabalho. Acho que ela já para aqui no etarismo, né? Tem mais idade, já não contrata mais. Né? O negro já é menos, o etarismo praticamente zero e PCD é zero. Então, a gente tem uma escala de avaliação muito ruim. E não é só para mulheres, isso também é para homens, né? Quando a gente chega aqui no PCD também é bem difícil. Existe N coisas, né? Tem gente aqui que pensa que a pessoa não vai produzir da mesma forma, tem trabalhos que precisam ser feitos com os próprios PCDs para eles não se vitimizarem dentro das organizações. E aí eu queria trazer 2 cases muito interessantes que eu escutei presencialmente, né? A gente esteve falando juntos dentro de um evento esse ano, onde
O Grupo Volkswagen tem um programa de PCDs muito forte, muito intenso. Exemplo, tem até um post nessa semana que a Cláudia Sestari colocou, que é uma das diretoras de TI da América Latina, sobre esse programa que ela lidera dentro da empresa. E tem a Procempa no Rio Grande do Sul, que tem um programa de contratação de mulher. A presidente da Procempa hoje é uma mulher. E quando ela entrou, não tinha mulheres na empresa. Vocês imaginam o que é não ter nenhuma mulher na empresa? Eu não consigo nem imaginar. E ela entrou lá há 2 anos. Então, ela fez um programa de transformação que hoje já tem um grande grupo de mulheres contratadas, inclusive em cargos de liderança, tá? Então, acho que eu queria trazer isso para vocês e mostrar que a gente tem empresas com programas de diversidade aqui no Brasil. Esse relatório, ele é de abril de 2023, esse ano ainda não saiu. Então, a gente tem dentro da Avon um programa muito forte para a diversidade e inclusão feminina, né, de mulheres. A Accenture, um programa para LGBT, né, que eu comentei com vocês, LGBTI+, e para pessoas com deficiência. A Vivo tem um programa de ético-racial muito forte, e a Sodexo um programa de gerações. E existe, na época de negócios, uma pesquisa que mostra as melhores práticas de diversidade e mostrando um pouco desses resultados que eu mostrei aqui, o que essas empresas estão fazendo. Então, eu trouxe o link para que depois vocês possam estar consultando. E para finalizar a nossa conversa, né, acho que assim, nós nascemos para quebrar barreiras, para humanizar, para disseminar saúde, por um motivo muito maior do que apenas viver, né? Se a gente passar aqui, nasci, cresci, trabalhei e tal, e fui embora, sem deixar nada, uma semente, alguma coisa, eu acho que é muito pouco, né? Para pessoas, homens e mulheres como vocês que estão em cargos de liderança, assim como eu. Então, essa frase do Leonardo Aguiar eu trouxe como referência e como reflexão para que vocês levem como a minha mensagem de final de palestra com vocês. E eu trouxe um vídeo que eu não vou passar porque ele é um pouco mais longo, mas é de uma história verídica. E ele foi um vídeo que ganhou uma premiação. O dia que eu assisti com o pessoal aqui, que eu mostrei com o pessoal, ficou todo mundo emocionado, porque ele é um vídeo bastante emocionante. E aí eu deixo para vocês estarem depois vendo quando vocês puderem, tá bom? Obrigada pelo tempo de vocês, né? Espero que tenha trazido alguma reflexão e alguma informação que tenha relevância para todos Ah, vocês, tá? excelente, Tânia. Não, obrigado. Acho que foi extraordinário. É, Vamos lá. Quem tem perguntas ou contribuições, pode falar, José Eduardo Costa. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Tânia. Prazer em te Boa rever. noite, também. Tudo bem? Tudo, e Tudo você? ótimo. Tudo bem. Bom, primeiro, super impactante aí, de uma forma bastante clara, né? Acho que não precisamos nem ficar repetindo aqui, mas eu queria trazer só alguns pontos, porque, no fundo, acho que todos aqui ou já passaram, ou atuam em conselhos, ou fizeram treinamento para conselheiros e tudo mais, né? E os desafios que essa conscientização traz para a gente no dia a dia, né? E eu diria que o que algumas empresas começam a fazer, porque não só ter os programas de inclusão, diversidade e tudo mais, como você disse, tem que ter também o programa de como fazer com que o resto do time inclua essas pessoas também, né? Porque não é só trazer as pessoas diferentes, ou de cor, ou de raça, ou com PCD ou tal, mas como que o ambiente, e aí eu estou falando do ambiente de pessoas, né? Algumas vezes até o ambiente de trabalho, né? No caso de PCD, né? Tem que ser ajustado, adaptado, treinado, orientado e tudo mais. E outra coisa muito importante também que começa a acontecer de uma forma mais regular é a avaliação tanto de lideranças quanto de conselheiros com relação a esses tópicos também, né? Como parte do seu desempenho, né? Porque fácil falar, né? É difícil fazer, né? E como que isso pode ser realmente medido, internalizado, né? De alguma forma impactado, né? Então, isso acho que Acho é
Super importante a relevante. gente lembrar disso. E como conselheiros, a gente sabe que isso faz parte do ESGs, faz parte dos ODS, entendeu? E que a empresa vai ser melhor valorizada na bolsa com esses indicadores mais melhor tratados, né? Mostrando que existe esses programas dentro de casa. Então, a gente precisa falar disso e fazer com que as empresas se conscientizem que precisam ter isso dentro de casa, né? A figurinha E, aqui o- atrás, né, da diversidade das cores, né, tão bonito, não é? Colocar isso dentro das empresas também. e uma outra coisa que às vezes passa batido, mas é importante falar, e aqui eu não estou dizendo que quem é branco, homem, 60 anos, como eu, né, somos mais espertos que os outros, mas a avaliação de competências, sejam técnicas ou soft, tem que existir e ser medida para todos, né? Inclusive, né? Porque às vezes parece, e aqui eu vou usar uma expressão sem querer ofender ninguém, mas parece que as empresas estão fazendo programa para parecer bonito na foto, né? E aí esquece de cobrar essas pessoas do mesmo nível de desempenho que é esperado de quem são os tradicionais, né, trogloditas aí que precisam também aprender um monte de coisa, mas não é porque você entrou na cota, não é porque você é assim o assado, que você vai ser medido por uma outra régua. Essas pessoas também esperam ser Hum, medidas por réguas altas, né? Então, isso é Isso, acho que importante isso é lembrar muito também. importante. E acho que talvez isso até que faça algumas dificuldades. E aí, quando as pessoas falam, mas tem gente que se vitimiza. Tem, mas a empresa também tem que ter um trabalho, não é simples, a verdade é essa, não é simples fazer isso, é complicado, né? Por isso que estão tão poucas empresas fazendo, por isso que é tão importante quem está fazendo anunciar como está acontecendo, porque programas que são vitoriosos têm que ser compartilhados para que possam ser repetidos em outros lugares, né? Eu vi uma apresentação ao vivo, né? Eu estava num outro evento e tinha o vice-presidente de recursos humanos do Arcos Dourados, né? Que é do grupo Uhum, McDonald's. McDonald's. Uhum. E eles estavam falando exatamente disso, como eles têm que preparar o ambiente para receber as pessoas diversas, como que tem que trabalhar com o time. E lá o desafio é hercúleo, porque a rotatividade é muito grande. Não é um time estável, né? É um time que, por definição, tem uma rotatividade muito grande. Então, implantar tudo que você falou numa empresa que tem uma rotatividade baixa já é desafiante. Imagina numa empresa Uhum. intensiva de mão de obra, onde as pessoas rodam, né? Rodam, É, que eu digo, ciclam, né? Muito rapidamente. é verdade. Bacana, obrigado, Eduardo. Diga, Dilson. Obrigado, pessoal. Obrigado, Tânia. Muito boa apresentação. Eu quero trazer aqui, viu, pessoal, uma minha experiência enquanto recrutador, né? A maior parte da minha vida eu recrutei pessoas e enquanto a Tânia falava, olha, gente, eu não me lembro de nenhum recrutamento que eu tenha feito de nível gerencial para cima, onde foi considerado tudo isso que você falou, Tânia. E eu percebi isso também, assim, a duras penas, sabe, gente, que eu percebi ao longo do tempo que eu tinha que perguntar, sabe, para os requisitantes. Amigo, diga uma coisa, eu posso trazer uma pessoa negra aqui para ser entrevistada, né? Posso trazer uma pessoa assim? Porque aí eu aprendi, né? Eu falei, se eu não perguntar, a pessoa não vai falar e eu vou trazer pessoa que vai gerar um constrangimento aqui. E a resposta que eu mais ouvia quando eu perguntava isso, viu, Tânia? A pessoa falava assim, não tem problema nenhum, não tem, mas sabe o que que é? Para mim não tem problema, mas é que a pessoa não vai gostar muito, sabe? Então, eu não sei como é que a gente faz, não sei o quê, tal, 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 tal. Então, isso, eu estou contando essa história para demonstrar aí para o nosso público aqui, que a frase lá do Einstein, ela é bem representativa mesmo, sabe, gente? Alguma coisa assim muito difícil de ser tratada. Gerenciei casos de empresas me chamando lá para conversar, para resolver, falar, nossa, olha, nós tentamos contratar pessoas aqui, portadores de deficiência física, nossa, gerou um puta constrangimento, porque a pessoa chegava aqui e já não sabia como tratar, cadeira de roda não tinha como entrar na sala,
e pessoa de estatura muito baixa não alcançava no botão do elevador, né? Um negócio assim muito difícil. E hoje aqui, eu estou falando para um público aqui, que eu estou vendo vários colegas aqui que estão fazendo conosco, já fizeram curso de formação de conselheiros. Eu acho que nós, na posição de conselheiros, nós temos, assim, uma excelente oportunidade de interagir decisivamente nisso, e até para fazer valer a nossa postura e posição de conselheiros, quando assim o formos. O conselheiro, ele é independente, ele tem que provocar, ele tem que liminar, ele tem que forçar muito mesmo, né? Então, essa mudança, viu, gente, eu acho que é muito difícil dela ser feita. Muito difícil. Mesmo com as leis, com os discursos, com a contratação de pessoas, só para dizer que tem lá um negro ou tem lá um portador de deficiência física. Isso acontece muito. Muito. Recentemente eu tive uma requisição para eu contratar uma pessoa e o principal requisito era uma pessoa negra. Né? Tudo bem, não tem problema nenhum, vamos fazer tal, mas na entrevista ali com o requisitante, eu percebi que, poxa, eles querem um preto para pôr aqui dentro. Né? Ou seja, o que aconteceu? Um estrago muito grande. Então, essa realidade, de fato, depende muito mesmo de quem tem coragem. E esse é um dos principais atributos do administrador, viu, pessoal? Para administrar, para conduzir, a pessoa tem que ter principalmente coragem. Não adianta ela ter a técnica, ter experiência, ter vivência fora e tudo mais, se ela não tiver coragem de fazer o que tem que ser feito. Né? Então, eu queria deixar esse recado aqui, quero ouvir também o que vocês acham disso. Estou à disposição aqui de todos vocês. E olha, Tânia, sensacional, muito grato, viu? Muito obrigado aqui pela sua apresentação. Legal, Edilson, ótimos pontos. Obrigado pela contribuição. Arão, pode falar. Está no mudo, Arão. Está no... Você está no mudo, a gente não está te ouvindo, Arão. Boa noite a todos, boa noite, Tânia. Tivemos junto a um curso anterior, não é isso? Tânia, eu queria compartilhar, há pouco tempo, eu lendo alguma coisa sobre mentoria e eu cruzei com uma coisa que eu me ressentia, mas acho que meus problemas acabaram. É a mentoria reversa. Mentoria reversa é um movimento atual do jovem, é o mais costumeiro, né? O jovem ensinando profissionais mais velhos ou mais velhas a lidar, né, com rede social, com gadgets eletrônicos. Então, mas me ocorreu nesse aprendizado da mentoria reversa que muitas vezes a gente não é preconceituoso, mas é uma dificuldade de se aproximar do diferente. Por quê? Há pouco o Edilson falou de negros. Eu tinha muita dificuldade de lidar com alguém negra, porque eu não sabia como lidar. É preto ou é negro? Quais são os valores que ele ou ela defende? Beleza. Com as pessoas não binárias, também. O que ela entende? De outras palavras, Tânia, eu estou imaginando programas nas empresas ou em qualquer meio social, onde as pessoas, vamos dizer assim, indicadas como diferentes da média, que também não são tão diferentes assim, né? Ou nada diferentes, mas nos ajudem a conhecer como tratar. Eu posso falar gay? Posso falar, qual é o termo que eu posso usar que não ofende? Eu sou judeu. E eu tenho muita dificuldade. Muitas vezes me perguntam, você é da Judéia? Aí eu tenho que explicar. O que eu quero dizer é o seguinte, na medida que as pessoas que possam se colocar como diferentes, possam conversar, possam ter oportunidades formais de explicar quais são os seus interesses particulares,
como é a maneira de tratar, o que ofende ou não ofende. Eu tenho só mais um pequeno exemplo, como é difícil isso. Falei da pessoa negra, posso, é bem rápido, Tânia. Eu estava numa empresa, uma das maiores do Brasil, estava conversando num grupo, num workshop, e tinha a Thaís, uma moça negra, né? E aí eu quis elogiá-la, dizendo, olha, os negros são mais criativos que os brancos, são mais voluntariosos e são mais coloridos. Ela quase me agride, ou me dá uma cadeirada, que está em moda, né? Por quê? Você não deve falar, de modo geral, né? Mas falar colorido para um negro que puxa para a ofensa, ou seja, de cor. É melhor dizer, desculpa, eu falei assim, você fala, mas vocês usam muitas cores, e ela se ofendeu porque é pessoa de cor. Eu tenho que falar colorido. Como é que eu ia saber? Aí, conversando na hora do coffee break, ela me explicou. Então, é um ponto que muito eu não vejo abordar esse tema do diferente, entre aspas, nos explicar a realidade de cada um. Não sei se você já cruzou com Não, esse deu para tipo de entender. situação. Na verdade, a gente tem vários movimentos, né? Então, existe o movimento dos negros de educação para a sociedade, né? De como eles gostam de ser tratados, de como preto ou negro, né? O que que eu uso, né? O que que eu falo? Eh, como me comportar, que tipo de palavras que, né, as músicas, o Negro do Cabelo Duro, que hoje não pode tocar mais, né, que é um novo modelo mental. E isso está sendo ensinado por eles mesmos, né, por essas comunidades, por essas entidades. E aí eu fui dar uma olhada aqui na nossa palestra, quantos negros nós temos aqui? Ia perguntar isso mesmo. Eu não vi, Edilson, não sei, câmeras fechadas, Ah, tem algumas pessoas de câmeras fechadas, mas eu. E aí eu fiquei pensando aqui no curso que nós fizemos, na minha turma, também não tinha, né? Então, o negócio é muito, muito complexo, né? E aí me veio assim, eu sempre falo, né? Eu fiz o curso do ACT, eu procuro falar com as pessoas, né, sobre o curso, do quanto ele é bom, o quanto me fez refletir por um monte de coisa. E aí eu percebi que eu também não falei disso com nenhum amigo negro. Olha que interessante, nem amiga negra. Então, é uma coisa que eu vou fazer, porque eu não falei. isso. Isso é bem interessante. Então, acho que essa coisa do comportamento da gente, né, com essa sociedade que vai nos ensinando. Falar aqui já me fez entender que eu tenho que fazer alguma coisa que eu não estava fazendo, né? E esses movimentos sociais de negros, né, e negras, mulheres, enfim, tanto faz, eles são super efetivos. Lá no Grupo Mulheres do Brasil é muito grande, né? Está presente em 10 países hoje, onde tem pessoas de língua portuguesa e brasileiros. O Grupo Mulheres do Brasil está lá, né? Tá crescendo cada vez mais. Na hora que formou esse grupo, ele foi formado por mulheres que queriam estar na presença de conselhos e não conseguiam estar. Foi assim que a dona Luísa Trajano criou o grupo junto com outras 40 mulheres, porque elas eram donas das empresas, CEOs das empresas e não podiam ocupar o cargo de conselheiras. Depois de um determinado momento, elas falaram assim: vamos ajudar as mulheres que estão em situações de violência doméstica. E o segundo momento da Mulheres do Brasil foi criar a vertical de mulheres negras. Exatamente para fazer, porque descobriu-se, né, dentro desse processo de violência doméstica, é muito mais violência do que as mulheres brancas, né, ou de outras raças. Então, aí criou a segunda vertical de apoio às mulheres negras. Lá é um lugar com muitas atividades. Eu vou procurar sempre trazer aqui para o grupo, ou de repente fazermos um evento lá dentro da casa mesmo. Vou estar até amanhã numa reunião lá de liderança, para que vocês conheçam o que, que o Grupo Mulheres do Brasil faz. É algo social muito forte, em todas as camadas, todos os tipos de pessoas. Aí você falou da reversa. Durante a pandemia,
eu faço parte da liderança do mundo digital. Então, esse grupo foi ensinar os professores, principalmente os mais velhos, a fazer as aulas usando o mundo virtual, porque eles não sabiam, eles não mexiam com o computador. Então, retroalimentar, né? A gente aprendeu com as pessoas e depois devolve aquilo que é mais moderno para essas pessoas que precisam seguir em frente, né? Muito bacana isso. E até foi ótimo a tua observação. Obrigada. Bacana, bacana. Ione, pode fazer pergunta. Você está no mudo. Está no mudo, Ione. Experiência pessoal. Eu tive um funcionário gay nos anos 90 e que teve AIDS. Então, isso tudo que vocês estão falando, eu, claro, era muito mais jovem, menos experiente, eu tive que trabalhar o grupo todo, porque uma chegou num dia na minha sala, abriu a porta e disse assim, eu quero engravidar, como eu vou engravidar agora com um cara com esse problema aqui do meu lado? Desse nível as coisas. Mas como eu sempre fui voluntária de plantão, eu trabalhei muitos anos no CISV, Children International Summer Village, que aí pega com as suas crianças, que é uma organização voluntária de educação para a paz, que atua em mais de 70 países. E a gente pegava a criança a partir de 10 anos para gerar o não preconceito, para trabalhar o não preconceito. E tínhamos coisas assim, as crianças de Israel não queriam ficar junto com as crianças de alguns países, e não tinha isso, era sorteio. Então, todo esse trabalho, vamos dizer, me deu um jogo de cintura. Todas essas questões me deram um jogo de cintura. Porque aí, quando você está lidando com criança e famílias, eu tive um intercâmbio com a República, com a Guiana Francesa, e um dos pais, e eles não mandaram fotografia, as crianças. Ele falou, e se forem negros? Eu falei, você tem a grande chance de exercitar a sua família para conviver com negros. Né? Eu falei assim, e a delegação que chegou eram todos negros, inclusive eram 12 crianças negras e 2 líderes negros. Ele não deixou o filho ir na segunda perna do intercâmbio. Então, esse tipo de coisa sempre existiu, só que era mais velado, ou era em lugares mais... não tinha rede social como tem agora, onde todo mundo fala abobrinha e todo mundo reage, né? Então, o que eu acho é que o trabalho bem feito de algumas empresas precisa ser exaustivamente difundido, porque não é fácil você fazer um trabalho. Nós estamos vendo, né? Está chegando no fim do ano, né, Tânia? A demanda que tem para a gente fazer palestra é absurda, porque parece que todo mundo quer fazer um check, fiz alguma coisa para a SG. E, na verdade, a gente está vendo que não é assim, né? Não é assim que funciona. Então, eu acho que precisa, sim, quem está em conselho, de repente, estudar alguns trabalhos ou projetos exitosos das empresas para difundir em outras empresas. Porque top-down, a chance de dar certo me parece maior do que se for só por RH, ou só se não for com intenção real, né? Intenção real. E a gente tem a Vânia, por exemplo, que é da nossa associação, ela tem uma ONG de lideranças negras, mulheres, que como os números que a Tânia trouxe, é ainda mais difícil. Para a gente foi difícil, imagina para uma mulher negra. Então, muito feliz que a gente está aumentando muito o número de mulheres negras, né, na nossa associação, e as empresas ainda dizem que não tem como contratar. Quando elas falam não tem como contratar, vem até nós, que nós temos gente disponível. Parabéns, Tânia, gostei muito de ter vindo, e eu acho que a gente tem muitas histórias para contar, aí de coisas que a gente viveu e que a gente não teve treinamento para isso, né? Não teve, às vezes, nem o apoio da empresa para você poder gerenciar essas situações de exceção, né? Muito obrigada. Excelente, obrigado, Ione. Vamos lá, Marcelo. Vamos lá, Tânia, parabéns mais uma vez aí pela apresentação. Certamente
despertou bastante emoções em nós aqui. Eu confesso que no vídeo das crianças não escorreu, mas nasceu uma lagriminha aqui no canto do olho, né? Eu acho que isso é bem forte e faz a gente pensar. Eu faço parte da multinacional alemã do ramo automotivo que você mencionou, e como representante, vamos dizer assim, do conselho de gestão, né, da empresa, a gente está sendo motor tracionador dessa mudança cultural que a gente está fazendo, né? É uma ação de conscientização muito forte, ainda mais se pegar, por exemplo, uma geração como eu, né? Que não vou entrar no mérito se é vitimismo ou não, mas eu tenho amigo de infância que era o café. Eu tenho um amigo de infância que era o Ajinomoto, e ainda hoje eles ligam, aqui é o café, né? Por questões de cor da pele. Então, a gente cresceu, acho que numa época um pouquinho diferente, e a gente tem que se adaptar, né? Então, a gente está fazendo essa transformação forte, né? E isso é muito da base da conscientização. E eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião, se só a conscientização é o caminho, ou se a gente precisaria, sei lá, de alguma ação um pouco mais contundente, sem ser na cadeirada, como o colega mencionou, mas é só a conscientização que a gente vai conseguir fazer, ou você enxerga alguma outra ação um pouco mais contundente para a gente poder fazer a coisa virar? Né? A gente tem vários grupos de discussão, de orientação sexual, de raça, de empoderamento feminino, de etarismo, né? Que dos preconceitos aí, eu acho que ele é o menos falado, mas ele é bem premente na indústria, como a gente pode observar muito bem. Então, eu queria saber um pouquinho da sua opinião, se só conscientização é o caminho ou tem mais alguma coisa diferente que a gente possa fazer. Eu vou falar o que o World Economic Forum fala sobre esse tema, né? A conscientização vai gerar a longevidade e vai gerar a mudança, que perpetuar a mudança, né? Então, por isso que eu trouxe os vídeos das crianças, porque é lá que a gente vai ter que começar para criar essa mudança social. O caminho não é curto, muito pelo contrário, é uma jornada bem longa, né? A gente está começando essa jornada, mas eu acho que a gente pode fazer mais coisas, né, do que só conscientizar, porque assim, até interessante você falar da sua idade, né, eu da minha e outras idades aqui. Se a gente entrar na empresa que nós somos conselheiros ou que nós estejamos atuando, o que a gente vai encontrar é pessoas que vão ser super adeptas a programas desse tipo e pessoas que não vão ser adeptas a programas desse tipo, não vai ter jeito, né? Mas quando você faz com que aquilo aconteça, mesmo eu não gostando, eu não querendo e eu não vou mudar meu jeito de pensar, eu aprendo a conviver. Então, a convivência, o aprender a conviver é um dos caminhos, né? Porque aprende a respeitar, mesmo que você não concorde. Então, eu entendo e acredito muito nesse modelo, tá? Perfeito, perfeito. Obrigado, Marcelo. Diga, José Eduardo. Só rapidinho, juntando algumas coisas que já foi falado agora recentemente. Óbvio, quando você tem atitudes nefastas, criminosas, tal, não pode ser aceito, tolerado de forma nenhuma. Mas a gente não pode esquecer também que o homem, e aí quando eu estou falando o homem, eu estou falando da raça humana, né? Fazer um parênteses aqui, a gente está na Terra há 200 mil anos. E toda essa consciência, ou essa tendência de consciência, essa discussão e tudo mais, está acontecendo neste século. Então, o mundo é feito de 2021. países, e os países foram constituídos porque são grupos de pessoas e civilizações que tinham suas identidades, seus valores comuns. Gostemos ou não, né, daqueles valores, mas é assim que o mundo foi constituído. Então, pegando aqui o que o Arão estava falando, né, a gente tem que ter o cuidado também de, por exemplo, de como ter o nível de fala correto com as pessoas para não criar a reação e a polarização. Existe o aprendizado e existe a intenção nefasta, né, de causar um problema, né, que tem que ser separado e tem que ser entendido. Porque todo esse nível de consciência está em desenvolvimento, está em formação na sociedade. Eu tive a oportunidade de morar 6 anos na Ásia, 9 anos na Europa, tal.
e montar equipes, eram diversas, onde a gente nem Culturais, né? usava esse termo diversidade, né? Eu não sabia o que eu fazia, mas era o que a gente já fazia, né? E entender diferentes opiniões, pontos de vista e tal, e poder entregar resultado. E às vezes a maior dificuldade era como explicar na matriz, né, no headquarter no Brasil, as dificuldades que eram, porque mandava a gente para fora para ter esse desafio, mas depois para entender esses desafios não era tão fácil, né, como a gente imaginava. Então, sorte tive eu no final das contas que aprendi muito, né, nessa jornada. Mas de novo, acho que a gente está num processo de desenvolvimento como sociedade, como aprendizado, tem que ser separado o que é intenção má, criminosa, nefasta, tal, isso não pode ser aceito, como a gente tem visto, infelizmente, mas ao mesmo tempo entender e trabalhar junto para que isso melhore, porque é muito fácil hoje ir para a lacração, né, como a gente fala, né, seja de um lado ou de outro. Parece algoritmo, parece que todo mundo, a sociedade virou binário, é 0 ou 1, né, não tem meio, né? Você tem que Todos encaixar os numa caixinha assuntos, aqui, né? para todos os assuntos, né? Não tem meia discussão. Mas é isso. Bacana, obrigado, Zé Eduardo. Simone. Eu queria agregar só um comentário, que a gente está ouvindo várias pessoas aqui falando sobre a necessidade de levar esse tema para o conselho, a dúvida de como tratar e de como conduzir essa questão. E tem uma frase que a gente fala no meio da diversidade, né, e dos programas de inclusão, que é assim: nada por nós sem nós. Então, se a gente acho que pudesse levar uma mensagem como conselheiros e como líderes de empresa, é que talvez nessa mesa em que a gente discute, em que a gente planeja, em que a gente desenha esse programa, se a gente está falando de uma situação que é a situação que a gente vive hoje, em que as mulheres estão subrepresentadas, os negros estão subrepresentados, os PCDs estão subrepresentados, enfim, todas essas pessoas que esses grupos que a gente está falando, esses grupos que são minorizados, mas estão longe de ser a minoria, né? Se esses grupos todos estão subrepresentados, a gente sabe que nos conselhos, que nas camadas de liderança, muito provavelmente a gente não tenha essas pessoas lá para falar sobre suas reais necessidades, enfim, para ajudar a gente a desenhar programas que sejam realmente efetivos e que sejam realmente inclusivos. Então, acho que talvez uma coisa que a gente precisa pensar é como trazer essas pessoas para perto, e para perto não só para viverem o programa que a gente desenhou lá na sala do conselho, né? Mas trazê-las para a mesa de alguma forma para ajudar a gente a desenhar coisas que sejam de fato efetivas nessa inclusão e na inclusão sustentável. Eu estava conversando com a Silvana Bahia, que é uma das fundadoras do OLAB, que tem um programa para a inclusão de mulheres negras na área de tecnologia. E uma das coisas que já há algum tempo eles vêm trabalhando é que eles conseguem incluir muitas mulheres, muitas vezes, nessas áreas, mas a evasão delas é muito rápida. Ou seja, não adianta a gente ter um monte de programa capacitando para a entrada e conseguindo colocar essas mulheres na empresa, se quando ela chega lá, por alguma razão, ela não consegue ficar, ela não consegue se sentir parte daquelas equipes. Então, isso é só um pequeno exemplo, a gente pode falar isso para as questões dos PCDs, para acessibilidade, para todas as outras questões que a gente está falando aqui, né? Se a gente, às vezes, acha que sabe qual que é a necessidade, a gente acha que sabe o que a gente tem que fazer, mas talvez a gente também tenha que exercitar a nossa humildade de trazer essas pessoas para a mesa para ajudar a gente a desenhar esses programas, né? Bem legal. Acho que era a minha contribuição aqui. Muito boa. Perfeito. Obrigado, Simone. Diga, Fernando. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Tânia, pelas informações, pelos dados. O meu ponto é que algumas coisas eu ia falar, mas como eu fiquei por último, eu vou tentar mudar um pouquinho aqui, porque você fica sempre numa situação. O meu ponto é o seguinte: a gente tem, como o Zé Eduardo comentou aí, uma diferença entre a nossa cultura aqui. Nós tivemos escravidão aqui, nós tivemos o povo negro com a liberdade
há 130 anos atrás, algo assim, e foram simplesmente abandonados. Ou seja, você é livre, se vira. Não teve, com exceção do Rio Grande do Sul, que teve lá uma, uma situação política. Então, infelizmente, criou-se uma sociedade muito perversa em relação aos negros mesmo. Mas o meu ponto aqui é o seguinte: a gente fala muito de empresa, fala de política de inclusão, de cota, mas a forma, de novo, a comunicação, ela foi muito ruim, na minha opinião. Então, se colocou assim, uma pessoa porque é negra, ou porque é PCD, ou porque é parda, ou você mostrou mesmo um dado aí específico onde uma pessoa ela é branca ou parda, depois ela é só parda ou ela virou negra. Então, isso daí foi mal ajustado isso. Mas o meu ponto é o seguinte: o que que você acha? E outro ponto é, a gente fica falando e insistindo muito na questão das empresas. Eu também já tenho uma estrada longa aí de mais de 40 anos também, e a coisa mudou e não era como ficou mais radical a partir do momento que se começaram a divulgar coisas que as pessoas ou não assimilaram bem ou a coisa foi mal feita. Mas, independente dessa campanha e dessa questão de cotas em escola, em empresas, tal, nós, como cidadãos, e no nosso núcleo pequeno, seja ele onde for, na igreja, na sinagoga, na mesquita, onde quer que seja, a gente tem que começar com isso também, né? Trazer ou tentar fazer dentro da nossa comunidade pequena, seja ela qual for, mostrar isso, essa reação não boa quando alguém toma uma atitude negativa em relação a minorias. A minoria que, desculpa, esse é outro equívoco, não é nada de minoria, nós estamos falando de um Brasil que tem, sei lá, 70% de pardos, né? Não é uma coisa assim, ou 60, não sei. Então, o que eu acho é o seguinte: tem uma questão de comunicação, tem uma questão cultural e tem uma questão histórica. Então, como vencer isso tudo e qual a sua opinião que a gente deve insistir nisso, ou você acha que tem alguma outra situação aí? Então, eu acho Obrigado. que, imagina, eu que agradeço. Acho não, né? Tenho certeza e vou comentar por quê. Não vai ter mudança se não começar pelo indivíduo, né? Se você. Eu já tive preconceito na vida, quando eu fui gerente com 32 anos, era muito nova, gente, de tecnologia dentro de um banco, de uma área dentro de um banco. A Lília estava aqui, infelizmente ela saiu. E naquele momento eu tive foi contratada uma pessoa que uma das pessoas da equipe, um dos coordenadores, contratou alguém com mais idade, que tinha mais, eu lembro direitinho, ela tinha 51 anos, era japonesa, eu adorava conversar com ela, porque era, né, cultura, N coisa. Mas para trabalho me incomodava. Olha que interessante, porque não não produzia tanto, no caso dela realmente era isso, não produzia tanto quanto as outras pessoas. Hoje eu vejo um pouco diferente, eu vejo até o inverso, né? A experiência, pessoas com mais experiência produzindo mais do que os jovens. Mas eu vivi isso, eu tive que mudar o meu modelo mental e entender, essa pessoa tem outras características e ela faz outras coisas muito melhores do que as outras pessoas. Então, é uma questão de indivíduo. Você muda você, aí você muda a sua casa, você vai mudando. É uma onda, né? Eu até escrevi agora há pouco, acho que para a Eliane. Isso é uma propagação. Então, tem programas importantes? Tem. A gente tem o ONU Mulheres, dentro do ONU Mulheres a gente tem um programa chamado He4She, que todos vocês, homens e mulheres que estão aqui, podem se cadastrar e cadastrar em empresas que vocês trabalham. Eles vão até a empresa, ajudam a fazer programas específicos para o casamento, né, que já existe, do He4She. Porque assim, se hoje a mulher vota, ela não vota porque ela foi lá na rua, brigou, queimou sutiã e fez um monte de coisa. Ela vota porque teve um homem que estava dentro do Congresso e colocou que não, as mulheres têm que votar. Isso começou nos Estados Unidos, né? E ele começou a fazer isso porque influenciado por uma mulher que ele tinha uma grande admiração. Então,
os homens, né, têm um papel na sociedade, Fernando, que acho que às vezes eles não se dão conta, né? Porque a gente olha, eu acabei de falar desses exemplos ruins que a gente teve nesse último mês de setembro, mas tem que olhar os exemplos bons. Assim, o papel de vocês como homens, nós como mulheres também, mas vocês é muito importante. Por isso que a ONU hoje reconhece que ter programas dos negros, né, programas do Rifachi, programas para PCDs é altamente relevante, e ela traz como primeira coisa, mude a si, comece por si. Né, por você mesmo, que aí você vai crescendo de uma forma progressiva. Eu vou contar uma história, porque a gente não fala de PCDs quase, não sei se vocês estão reparando, a gente está falando muito de negros, a gente não vai para as outras coisas. Uma vez eu até comentei com o pessoal daqui, né, quando a gente estava conversando sobre o que trazer, com o Djalma principalmente, a gente falou, nossa, não imaginei isso. Eu tenho, os meus 2 pés eu rompi o ligamento, né, quando eu era mais jovem. E aí, quando eu rompi do segundo, eu tive que também mobilizar o primeiro que tinha rompido, porque eu ia colocar o peso do corpo maior naquele pé e aquilo podia dar algum problema e eu ter que operar, enfim, fazer um monte de coisa. Então, mobilizaram os 2 pés, né, os dois tornozelos, e eu fiquei na cadeira de roda por 4 meses, porque foi uns rompimentos assim bem legais, né? Para fazer, tem que fazer direito. E eu senti, e eu comentei isso com o Djalma depois, o que é ser PCD. Eu viajava muito no trabalho, eu era colocada do lado de lata de lixo dentro do aeroporto para esperar entrar no embarque. As pessoas me encaixavam ali. Eu tinha mobilidade em meio de coisa, eu pedia para alguém me ajudar ou eu mesmo saía, porque eu achava isso um absurdo. É, não tem rampa direito nos lugares, não tem acessibilidade, entendeu? A sociedade não é feita, por exemplo, para uma pessoa que tem aquela área de rodas, uma pessoa que é cega. Quantas cidades no Brasil têm as calçadas preparadas para que ele transite? Eu conheço só Curitiba. E mesmo assim no grande centro, né? Então, assim, essas mudanças, ela tem papel do governo? Lógico que tem, né? Porque isso é muito maior. Mas se a gente colocar nos congressos, colocar nas políticas pessoas com esses pensamentos também, a gente cria uma onda maior ainda. Então, programa, ao invés de a gente olhar as cadeiradas, vamos olhar o que as pessoas têm para falar, né, dentro dos seus programas. Apesar que a cadeirada chama mais atenção do que os programas de governo, olha que interessante, né? 2 pessoas que praticamente não estavam apresentando nada, né, em relação ao que propunham fazer com a cidade. Mas, enfim, acho que essas ondas elas são progressivas e existem programas dentro de órgãos mundiais tratando esse assunto e que todos nós podemos fazer parte. Pode entrar lá no Reforge da ONU, ONU Mulheres, que é muito bacana. E homens e mulheres se cadastram em empresas, é muito bacana, vale a pena, tá? Excelente, obrigado, Tânia. Obrigado, Fernando. Edilson, depois vamos para uma última pergunta que eu vou fazer para uma pessoa que está só via chat aqui. Muito bem, Vai. pessoal, eu quero conversar um pouco aqui com a Eliane Tanabe, que está aqui com a gente. Tudo bem aí, Eliane? A Eliane já tinha me falado disso uma vez, mas foi en passant, e ela escreveu aqui para a gente agora, por isso que me chamou a atenção, Eliane, como é que você fez isso aí? Ela escreveu aqui para nós, que na equipe dela, né, uma equipe que se formou com 50, 60, 70 a mais, tem PCDs também. Você pode falar um pouquinho para nós, Eliane, o que te moveu e como foi isso aí? Para falar a verdade, eu tive que ser corajosa. Aí me chamou a atenção a fala do... Ah, ele saiu? Cadê? Do Arão, né? Arão Salgueiro. Arão, tá ali. Tá aí? Tá aqui, tá Tá aqui, tá embaixo de aqui. você, bem Ah, valioso. então. Então, eu tive que ser essa corajosa, sabe? Porque meu negócio é planejamento financeiro familiar, pessoal, e é uma coisa que eu tive que ter muita coragem de enfrentar a construção desse tema no país, assim, ganhando muito mal, né? E eu sabia que ia ser assim por um bom tempo, porque ninguém conhecia esse tema, mas eu acreditava tanto, tanto, tanto. E aí vem aquela soma de fatores da vida, né? Eu passei por questões
particulares bem difíceis, sair das cinzas, me reerguer, levantar essa bandeira, eu sou a louca, vou fazer. Aí comecei a gritar para o mundo, vamos fazer planejamento, vamos fazer planejamento, planejamento. Parecia doida, oferecendo uma coisa que ninguém nunca sabia consumir. E essas pessoas começaram a se atrair pela minha bandeira, né? Pô, você está fazendo um negócio legal aí, saí do banco, fiz um networking aí, falei individualmente com 40 pessoas, mas o melhor projeto é o seu, posso ficar com você? Falei, puxa vida, o que que eu tenho que os outros não têm? Ela falou, você tem iniciativa, né? Você acreditou na tua ideia e fez. E isso é muito legal, que todo mundo fala, vamos abrir uma empresa de treinamento, mas nem tem a primeira apostila. Então, vamos abrir uma consultoria, nem tem preço, nem tem método, né? Então, ela falou, tô cansado de ir atrás de fantasia e você já fez. Tem marca, tem modelo, tem preço, tem contrato. Eu falei, fiz e tô acreditando que vai dar a virada. E nisso foi chegando as outras pessoas. Segundo planejador que eu tive na equipe, ele era PCD, cego, né? Só que era o cego com a maior visão que eu já vi na vida. Se a minha marca hoje chama Splendid, foi por causa dele, né? Ele que falou, tudo que você fala sobre planejamento financeiro, não é isso que você quer dizer? E nasceu a marca Splendid, nasceu a Flor, identidade, com a sensibilidade dele. Eu sou emotiva, vou acabar chorando aqui. É muita história. Mas, assim, essa geração não tinha caixa e para sobreviver no meu negócio tinha que ter reserva financeira para aguentar comigo essa jornada. Então, essas primeiras pessoas que eram 40, 30 mais, 40 mais saíram, porque o caixa esvaziou, elas têm filhos para criar, eles voltaram para o mercado formal. E aí foram chegando essas pessoas 50 mais, 60 mais, e todas, muito, acho que, eu já falei isso para o Edilson também, alicerçadas dos mesmos valores. Eu falei, se tinha uma estratégia para mim, era os valores. Então, eu mapeei muito bem os meus valores e deixei isso escancarado. Ó, quer trabalhar comigo? É trabalho de excelência, de responsabilidade, o melhor trabalho em finanças pessoais para as famílias e de forma holística. Eu não vou falar só de investimentos, apesar de ser minha expertise. E isso foi tão forte, que na pandemia, quando eu achei que a gente ia ruir, ia fechar o escritório, foram eles que me deram suporte. Eli, calma, vai dar tudo certo. Vamos fazer live, vamos fazer isso, fazer aquilo. E eu falei, graças a Deus que eu tenho essas pessoas super maduras, né, assim, resilientes, né, e que me ajudaram muito a me manter no negócio na pandemia. E foi na pandemia que eu tive um convite inusitado também, que eu estava lá aguando as minhas plantas sozinha no escritório. A minha disse, Eli, o que você está fazendo? Eu falei, estou aqui, aguando minhas plantas, atendendo meus clientes online, todo mundo foi para o online, e acreditando ainda no meu negócio, vai dar tudo certo, a equipe também está acreditando, a gente está fazendo reuniões online, todo mundo em home office, e lockdown. Então, temos uma proposta para você. Seu nome tem circulado aqui, queria ver se você topa. É uma startup, um banco digital de gênero para mulheres e tem uma cadeira vaga aqui. Eu falei, que cadeira é essa? A de CEO. Eu falei, o quê? Como assim, né? Nunca imaginei um convite desse, né? Eu falei, mas que tamanho é esse banco? Ah, temos 9 pessoas, você é a 10ª integrante. Eu falei, não é um banco de 100 mil funcionários, então eu quero experimentar essa cadeira. Fiquei lá pouco tempo, já imaginando que eu ficaria pouco tempo, mas foi muito legal porque eu comecei a entender um pouco essas questões de gênero. Então, mulher precisa de banco específico, sim, porque ela é mais prudente, ela vive mais tempo, mais longeva, ela também é prudente na poupança, ela reserva mais dinheiro, mas ela não tem audácia, então ela ou investe mal, deixa o dinheiro na poupança, em resumo é isso. Então, ela não vai conseguir produzir o patrimônio necessário para a longevidade dela e ela precisa de ajuda. Simples assim. Falei, putz, que legal isso aí, né? Gostei. E ali eu aprendi, como a Arão falou, eu queria tanto aprender, né? Aprendi que não é uma escolha, né? Se você escolheu ser gay, escolheu ser trans e mudar o sexo, não é uma escolha. Não é uma escolha. E fui corrigida ao vivo numa live dessa,
Falei, que legal aprender isso, né? A pessoa nasceu assim, ela é assim, né? E aí, no atendimento de clientes, né, a gente conversa com muita gente, e uma das pessoas falou, na pandemia eu descobri que meu filho é trans, e hoje ele tem nome feminino, já o troquei no cartório, mas ele estava em luto naquele dia que ele me chamou, né? Tamanha confiança que os meus clientes têm em nós, né, planejador e cliente, porque caiu a ficha que aquele filho que ia jogar bola com ele, que ele idealizou todo um caminho, não era mais um filho, era uma filha, né? E ele adora essa filha, assumiu a filha. Na pandemia, ela, com 7 aninhos, começou a dar todos os indicativos que ela veio para o mundo assim, né? Então, aquele momento, comigo, eu acho que ele realizou o luto dele, né? De que aquele menino morreu mesmo, agora ele tem uma menina, tem uma filha, né? Então, é uma questão polêmica, mas a gente tem que aprender a lidar. É isso aí que o Arão falou, temos que aprender, nos alfabetizar de como lidar com essa sociedade agora mais diversa, né? E as características dessas pessoas vêm para dentro do nosso negócio na gestão, né? Por isso que eu coloquei aqui no chat. Alguém tem um paper bom aí para saber lidar, né? Porque os 50 a mais, espera aí, eu li, eu não posso ir para a reunião, eu tenho que levar minha mãe para não sei aonde, caiu lá da cadeira, né? E agora eu tenho que ficar part-time fazendo revezamento com a irmã para cuidar do meu pai, da minha mãe. São fases da vida, né? Então, e como que a gente entrega resultado nos negócios com essas também, esses desafios, né? E tive uma pessoa comigo que recentemente saiu, mas ele foi meu jovem que mais fez o impulsionamento do meu negócio, entrou com 16 aninhos e foi uma chave de ouro, assim, para dar uma aceleração. Infelizmente, agora ele fechou o ciclo com a gente, né? Mas ele ficou 5 anos comigo. Olha só. Ele é pardo, mas eu não sei, falo negro, se eu falo preto, também tô com Arão, não sei como falar, entendeu? E eu tenho quase certeza que ele vai descobrir que ele também tá na diversidade, só não assumiu ainda, não teve coragem, mas, enfim, talvez Excelente. ele aceite. Mas é isso, Edilson. Parabéns, viu? Parabéns pelo depoimento aqui para gente. Muito bom. Obrigado, Eliane. Obrigado, obrigado. Eu tenho uma última pergunta aqui que o Alfredo Passos fez no chat para a Tânia. Tânia, como você avalia em termos de avanços de diversidade e ESG nos conselhos que você tem participado, ou visto, ou tem sabido, que tem tido avanços, você tem visto, que você... É muito legal, porque a maior parte não está nem olhando para esse direito, né? Aí você fala, a Moira está aqui, a Moira está aqui, a gente estava falando hoje de tarde, né, Moira, que é de uma das empresas que eu sou conselheira, e a gente estava falando hoje de tarde, a gente precisa medir, e ela tem isso, e a gente consegue medir, então a gente precisa medir, precisa mostrar. Então as pessoas às vezes até têm a informação, mas não elabora para poder se mostrar no mercado, e isso é um diferencial hoje para as organizações. Então, já outras não tem nem sabe por onde começar. Tem que começar no beabá, né? Para trabalhar ali o pequenininho, aos pouquinhos, até chegar em indicadores mais fortes e mais pesados. Excelente, excelente. Obrigado, obrigado, Tânia. Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento e seu Eu que agradeço. número incrível de dados e fontes e informações. Acho que é muito legal quando você vê coisas assim embasadas, é muito mais fácil. Tangibiliza, né? Tangibiliza. E reforça o argumento, né? Porque senão você fica só no acho, ouvir falar. Tem dados muito fortes. Eu queria agradecer demais a todo mundo que está aqui com a gente, que apareceu hoje. Muito obrigado. Não esqueçam, quando vocês saírem, por favor, preencham a pesquisa de qualidade. A gente